Esse vídeo aqui é para passar algumas instruções operacionais e de possíveis erros no manuseio do equipamento desse cardioversor que é o eFicha DFM100. Esse equipamento ele exige que seja feito um autoteste sempre por exemplo, no início do plantão ou no início do dia, para que ele funcione de forma correta. Por exemplo, no momento ele está com um status de X, ou seja, significa que é um status de que o equipamento não está apto para uso e está soando esse alarme que vocês acabaram de escutar. Isso só significa que o equipamento não vai operar corretamente quando for necessário utilizar ele em alguma emergência. E por que isso acontece? Porque provavelmente foi realizado um teste de forma errada no equipamento. O teste operacional ele é capaz de identificar qualquer tipo de erro que tenha no equipamento. Por exemplo, eu liguei o equipamento agora, a gente gira o botão rotatório que fica na frente do equipamento, ele já abre as opções do menu. Gira até a opção Outro, seleciona, empurrando o botão rotatório. Teste operacional, seleciona novamente. Executar teste operacional. Sair do modo clínico, sim. Eu vou demonstrar agora um possível erro no teste operacional para que o equipamento não fique liberado para uso e às vezes a equipe técnica pode pensar que o equipamento está ok, porém ele não está. Continuar como está. Por exemplo, a pá eu deixei de forma proposital encaixada de forma errada. Pode ver que ele acende um LED e fica piscando de forma intermitente. Essas pás do equipamento estão encaixadas de forma errada, de forma proposital. Porém, eu vou seguir o teste para ver como que ele vai comunicar isso pra gente. Ok. Ele já deu falha. O teste do sistema deu falha. Giro o botão para 150 joule. Girei, pressiono o botão carga. Choque não administrado. Ele falou que o choque não foi administrado, ou seja, deu algum problema. Você ouviu nenhum choque administrado? Sim. Botão de sincronia. Aprovou porque esse botão de sincronia aqui já é um sistema à parte, fora das pás. Então, com o botão de sincronia tudo ok. Com as pás, não conforme. Falha nas pás externas, por exemplo. Botão de desfibrilação falha. Ele está falando que a impressora está sem papel. De qualquer forma, ele falou que deu falha no teste operacional. Aí, às vezes, o corpo técnico de enfermagem acredita que porque aqui está escrito aprovado e etc., pode ser que ele funcione. Porém, eu vou seguir para uma simulação de uso e vou mostrar que ele não funciona. Eu saí do modo teste, reparem que o status ainda está como de 1x e ele vai continuar tocando esse alarme intermitente que vocês acabaram de ouvir. Eu vou selecionar como se, por exemplo, a gente precisasse de 50 joules. Só de selecionar o número 50 ele já vai ligar. Ele ligou. Tirei as pás como se eu fosse utilizar no paciente. Vou tentar carregar. Não carrega. Tá vendo? Não é possível carregar. Vou pôr as pás aqui novamente. Apertar o botão para carregar. Não carrega. Ou seja, não é possível utilizar o equipamento. Por quê? Porque ele não passou no teste. Olha o status aqui desse botão. Olha o status desse botão aqui. Desse display, desculpa. Ainda continua como um X, ou seja, o equipamento não está apto para uso. Desliguei o equipamento novamente. Eu vou agora ligar ele e executar o teste. Mas antes, eu vou pedir para que vocês se atentem na seguinte orientação. Essa pá, ela precisa estar bem encaixada. Eu vou ligar ele aqui, só para vocês verem que vai ficar piscando um LED vermelho intermitente aqui, indicando que a pá não está bem encaixada. Ó. Esse LED está falando, essa pá não está bem encaixada. Então você vem aqui, ela tem esse vão aqui embaixo. Esse vão embaixo ele tem que ficar encaixado aqui embaixo
dessa trava, dessa forma. A gente põe aqui, arrasta, olha lá, ele ficou encaixado embaixo dessa trava. Aqui tem mais uma trava que se você empurrar, ele encaixa, tá vendo? Faça isso com ambas as pás. Ó, vem, ó, encaixou aqui nessa trava, empurra aqui nessa outra, pronto. Agora sim, parou de piscar o LED vermelho. Então agora você pode selecionar o menu, só girar o botão rotativo, clique em outro, teste operacional, executar teste operacional, sair do modo clínico, sim. Ele fala que a impressora está sem papel, isso não influencia no funcionamento. Ele fala para colocar em 170 joules, coloquei. Gire o botão para 150, coloquei também. Pressione o botão carga, pode ser tanto esse como esse. Vou pressionar. Ele fala para apertar os dois simultâneos para administrar o choque. Esse tem que ser os das pás, tá? Choque administrado. Ele administrou o choque. Reparem que agora aprovou tudo. Todas as opções foram aprovadas. Ele pergunta se a gente ouviu. Sim. Aperte e solte o botão de sincronismo. Apertei. Agora ele vai fazer um teste de administração de desfibrilação. Aprovado. Teste dos eletrodos de ECG. Reparem que o cabo não está encaixado, mas de qualquer forma ele vai ver que o cabo está conectado no equipamento. Aprovado. Ele só está posicionando agora, gente, que a impressora está sem papel. E aqui, se vocês repararem, automaticamente já mudou, não está mais aquele X. Tá vendo? Ele está aparecendo como uma ampulheta e está piscando as laterais. Ou seja, se ele tiver assim, ele está apto para uso, ele está ok para uso. Eu vou colocar ele no modo de uso agora, para a gente reparar que simulando uma emergência, que se fosse necessário utilizar esse equipamento, ele iria funcionar normalmente. Aconteceu tudo isso aqui, ele vai falar para você que na bobina está sem papel, isso é momentâneo. Quando a gente instalar o papel, ele vai parar de alarmar isso. Você vem sair do teste operacional, pode desligar ele e seguir o plantão normalmente. Caso tenha alguma emergência que precise utilizar, você seleciona o joule necessário. Por exemplo, vou colocar em 70 para fazer esse exemplo agora. Ele só posicionou a gente que a impressora está sem papel. Aqui o áudio está desligado. Áudio do alarme desligado, é só apertar aqui. Ele já volta a operar normalmente. Nesse momento ele está só esperando fazer a carga das pás. Eu vou tirar as pás e vou mostrar para vocês que agora ela vai funcionar. Ela estava encaixada, vocês ouviram. Ó, vou apertar o botão de sincronismo. De carga, desculpa, esse é o botão de carga, tá? Reparem que ela já fez a carga. Como aqui eu não estou administrando o choque em ninguém, ele vai falar que... Choque cancelado. Choque cancelado. Ok? Porque eu não administrei em nenhum paciente. E se eu apertar essa carga... Ó. Choque cancelado. Choque cancelado. Ou seja, ele só cancelou o choque porque eu não administrei em nenhum paciente. Mas o equipamento está liberado para uso dessa forma. Se eu colocar aqui carga, as pás estão encaixadas lá, daquela forma que eu já expliquei para vocês. Se eu administrar o choque, Choque cancelado. ele cancelou só porque não está no paciente. Mas dessa forma o equipamento é liberado para uso. Então, reparem, se aqui tiver um X, se ele estiver apitando intermitente,
Essa tela ela fica ligada mesmo depois de você desligar o equipamento. Ele vai fazer a contagem regressiva, mas essa tela aqui continua ligada, porque ela é de status do equipamento. Se ele tiver assim, é porque ele está ok. E ele não vai ficar apitando. Ele vai ficar silencioso de forma constante, tá? Se ele tiver aqui com um X e apitando de forma intermitente, quando vocês precisarem utilizar, ele não vai funcionar, tá bom? Dessa forma aqui o equipamento está ok, se precisar utilizar numa emergência, ele vai funcionar corretamente. Lembrando que esse teste é bom ser realizado todo início de plantão. Trocou a equipe de plantão, executa o teste no início do plantão e deixa ele dessa forma que eu já expliquei.